Muito bem, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje eu quero abordar um assunto que as pessoas se perguntam muito. Eu que dei aula de literatura e embora minha formação tenha se desviado um pouco da literatura, tenha ido para tradução, tenha ido para os estudos da tradução, da filosofia. Eu sempre me considerei uma pessoa que gosta de ler, né, e que estudou muito sobre literatura. E uma das grandes perguntas, né, que me fazem é como, como que se inicia na literatura? Bom, eu já lhes adianto que pela escola não é. A escola, o MEC, enfim, né, os órgãos competentes pela formação, né, estudantil, discente, eles propõem uma visão da literatura, uma visão histórica, certo? Então, o que nós estudamos nas escolas não é literatura. O que nós estudamos nas escolas é história da literatura. E mais, nós dividimos, né, a história da literatura em períodos em escolas com fins didáticos, com fim de aprendizagem mais rápida. O que de certo modo é bastante tecnocrático, mas tudo bem. A verdade é que o que a gente aprende na escola é realmente um resumo dos acontecimentos. Por exemplo, você pega um autor como o Cláudio Manuel da Costa, que é um autor que ninguém lê. Vamos ser sinceros, né? Eu não conheço ninguém, olha que eu tenho vários amigos e pessoas que são da área da literatura e tudo mais, que nunca leram, né, uma obra do Cláudio Manuel da Costa, porque ele é um escritor menor, e, enfim. Mas como nós dividimos, né, a literatura brasileira, a história da literatura brasileira em escolas, e a escola do arcadismo, né, a escola neoclássica, é uma escola muito modesta, né, porque houve uma descentralização do ciclo da cana do Nordeste para a região, né, de Minas Gerais, sobretudo Minas Gerais, com a exploração do ouro e tudo mais. Então, veja que a história da literatura brasileira ela acompanha, né, a história brasileira. Então, onde você tinha pontos de riqueza é onde despontava uma literatura. Embora isso você vai perceber que não é exatamente o que aconteceu, porque houve essa explosão, essa febre do ouro, digamos, e nós temos dois autores relevantes dentro do arcadismo brasileiro, que é o Tomás Antônio Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa, e os dois nem são tão relevantes assim, sendo que o Tomás Antônio Gonzaga é um pouquinho mais conhecido, e algumas pessoas leram, né? Pelo menos o Marília de Dirceu. Mas veja que eu consigo enquadrar o Cláudio Manuel da Costa, eu consigo enquadrar o Tomás Antônio Gonzaga no arcadismo, mas aí nós temos o problema, por exemplo, do Machado de Assis. A maioria dos manuais, a maioria dos livros didáticos e dos professores de literatura vai colocar o Machado de Assis como um autor realista. E ele foi, né? Ele foi um autor realista. Só que os primeiros livros que ele publica, não só romances, mas contos e poemas, tinham um caráter romântico. Ou seja, ele pertenceu também à escola do romantismo. Então, como é que eu explico isso para os alunos? Porque a maior parte dos alunos aprende por esses quadrados, né? Por essas delimitações.
Então, o que acontece? O que acontece é que o Tomás Antônio Gonzaga é Arcade, o fulano de tal é não sei o quê. E aí quando chega no Machado de Assis, ou em outros autores, principalmente nos autores modernistas, fica-se nessa problemática, porque o Machado de Assis ele era romântico e realista. Claro, a gente coloca ele, como eu já disse, a maior parte dos manuais vai colocá-lo como um autor realista. Só que a gente tem que ressaltar que ele foi romântico também. Por que eu estou dizendo isso? Porque a literatura, diferentemente da história da literatura, ela não se enquadra somente em parâmetros históricos. Também, você pode ter uma visão histórica da literatura e temos. É o que a educação faz. Né? Ela dá uma visão histórica da literatura, histórico-crítica é a proposta, mas eu particularmente não vejo como histórico-crítica, eu vejo só como histórica. Enfim, tá? É uma discussão para um outro momento. Mas há outras formas de você estudar literatura, de abordar a literatura. Agora, de ensinar literatura, realmente a mais rápida, né, é por meio do processo histórico, tá certo? E o que acontece? O que acontece é que há uma crítica sobre isso, de que os alunos, né, os estudantes brasileiros não leem os clássicos da literatura brasileira. Bom, isso é uma outra problemática. Porque imagine, nós estudamos história também na escola. E nós não lemos Tucídides, nós não lemos Heródoto, nós não lemos Theodor Mommsen, nós não lemos Eric Hobsbawm, nós não lemos os historiadores. Porque nós estudamos história da história. Né? Nós não somos especialistas nessa área. Então não há necessidade de ler teóricos, não há necessidade de ler a fonte primária, porque o ensino médio é um ensino básico. Então, é meio absurdo, é meio absurda essa crítica de que os alunos devem ler os clássicos na aula de literatura, porque não é o intuito. Né? A intenção da aula de literatura é meramente mostrar um panorama dos autores brasileiros, a sua importância, não é? E a sua produção, tá certo? Então, nunca foi o objetivo, pelo menos na prática do ensino de literatura na escola, de fazer com que o cara saia do ensino médio lendo Machado de Assis. Até há uma tentativa, que a gente sabe que é absolutamente frustrada, dos vestibulares, né, de exigirem que os alunos leiam, no final do ensino médio, uma penca de livros, né, obrigatórios para responder lá umas perguntas e tal. E a gente sabe que isso é rapidamente burlado, porque eles leem resumos, inclusive tem professores de literatura que fazem resumões e vendem, né? Você tem hoje em dia a IA, enfim, o cara vai achar subterfúgios para não ler essas obras. Então veja, como a Bíblia diz, né? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Não é todo mundo que vai se interessar a ler Machado de Assis, entende? E obrigar o cara a fazer isso não é o... Gente, não é o caminho, sabe? Não vai ser isso que vai formar leitores. Não pelo menos leitores, como vou dizer, leitores eficientes, certo? Então, veja, a maneira como a literatura é ensinada não nos permite a exigência de leituras obrigatórias para vestibular. Você está me entendendo? Não, isso não cola, sabe? Não tem massa de colagem, porque o ensino médio ensina história da literatura e o vestibular e o Enem também, de certo modo, cobra literatura pura. Então não tem sentido isso. Percebe? É um troço meio estranho. Então veja que
as aulas de literatura que a gente teve no ensino médio, e até em algumas faculdades, de fato não vão formar leitores de jeito nenhum, né? Por quê? Porque não é o interesse. Primeiro que não é o interesse governamental. Isso aí todo mundo já sabe, todo mundo repete isso, né? Mas ninguém entende. Porque se eu ensino história da literatura, como eu disse, você vai ter um ensino básico, você vai ter uma aprendizagem básica desse negócio, né? Vai conhecer o Castro Alves, o Bernardo Guimarães, o fulano de tal, o ciclano, mas não vai, você vai conseguir concatenar historicamente, mas não vai, por exemplo, ter um pensamento crítico, que é o que eles propõem nos documentos, tal, porque não é crítico, né? São datas, são obras, são autores, associar não sei o que com não sei o que e pronto. Então veja que você não vai aprender nada de literatura sobre isso. Você vai aprender história da literatura para ter um conhecimento geral básico, muito raso, até porque a maior parte dos professores não tem, né, uma formação sólida literária, né? Infelizmente, a maior parte dos professores não leem também. Então, assim, é muito triste dizer isso, mas eu vi, né, casos quando eu fazia letras de alunos reclamando que no curso de letras precisavam ler, né? Então, assim, isso é um absurdo, mas é comum, tá certo? Apesar de absurdo, apesar de absolutamente paradoxal, é comum, é muito mais comum do que se imagina. Então, assim, veja que é um problema generalizado, tá certo? E aí, nós entramos na parte da literatura. E aí vem uma situação mais perturbadora ainda, que é o famoso curso de leitura. Né? Eu já deve ter visto por aí. Tem alguns mais famosos, outros menos famosos. Todos eles prometem serem diferenciados, né? Ensinarem como você se tornar um grande leitor e como você consegue, não sei o que, blá blá blá, blá blá blá. Ajuda? Eu não sei. Eu não sei porque existem inúmeros tipos de leitores. Eu já falei isso no vídeo anterior, né? Existem vários tipos de leituras. Então, um curso que tenta te vender um negócio de que você vai ser um leitor, sei lá, profícuo, um leitor, assim, abissal. Por quê? Porque a literatura, ela é demasiado esbelta e elegante e esguia para se deixar contornar pela técnica. Tá certo? Então, veja, você vai, por exemplo, assistir a um curso de metrificação do verso. Muito bem, o cara vai ensinar você a fazer escansão de verso. Né? Você vai fazer escansão de verso. Decassílabo, alexandrino, blá blá blá, 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 heróico, sáfico, imperfeito, gaita galega. O problema é que não vai fazer. Isso não vai te fazer escrever poesia. Entende? Isso é um conhecimento técnico. Tá? Qualquer pessoa que se atreve a entrar no mundo das letras tem que saber fazer escansão de verso. Ou seja, não é isso que vai fazer você se tornar um poeta. Né? Isso aí é uma ferramenta. Agora, o processo lírico, o processo estético, é uma coisa que você vai adquirir com, em primeiro lugar, com o dom. Tá? Eu defendo o dom. Eu defendo inspiração e eu defendo o dom. Tá? Não é todo mundo. Não é para todo mundo. Né? Eu não nasci para ser açougueiro. E certamente, se eu for açougueiro, eu vou ser um péssimo açougueiro. Ou um mecânico de carro, ou sei lá, um matemático. Por quê? Porque eu não tenho dom. Eu não nasci com essa vocação, não nasci com essa vontade, né? De ajudar as pessoas a consertar carros, ou a ser médico, a salvar vidas. Não, não é o meu papel. Não é a minha vocação. Não é a minha inspiração. Então, é preciso ter um certo cuidado com isso, que com um curso de leitura, você vai se tornar um leitor, um literato. Porque não vai.
Outra furada que tem são essas listas de leitura. Os 100 livros do século pelo Le Monde, os 100 livros do século pelo The New York Times, os 10 melhores livros da humanidade. Essas listas, elas são uma ótima coordenada para você, né? E de fato ali muitas obras se repetem, né? Se você pega, por exemplo, essas listas, você vai ver que vai estar lá Divina Comédia, vai estar lá Dom Quixote, vai estar lá Em Busca do Tempo Perdido, vai estar lá alguma coisa do Franz Kafka. Ok, eu concordo. Só que a literatura não é só isso. Né? A literatura, como eu disse, ela é muito esguia para você conseguir classificá-la e colocá-la em caixinhas, em potinhos e dizer, não, é assim, é essa. Não, não tem isso. Desculpa. Não tem isso. Percebe? Ela é uma coisa. Ela is untouchable, sabe? Ela é amorfa. Você não tem como organizar isso. Então, eu vou contar como eu comecei meu processo de leitura. Não que isso sirva de exemplo para alguém, mas para mim foi eficiente. Né? Como eu disse, eu gosto. Né? Eu gosto da literatura, eu gosto de ler. As aulas de literatura, para ser muito sincero, nunca me ajudaram muito, porque, como eu disse no começo do vídeo, é um processo histórico ali, analítico e tal, que não vai te... E outra coisa também é assistir curso de obras literárias, não sei o quê, que muitas vezes o cara nem leu a obra, e ele tá fazendo aquele curso ali para vender, sabe? Você tá pagando um negócio que não... né? Então, a única maneira, né, de você ser um leitor, eu lembrei agora aquela frase do William Faulkner, quando perguntaram para ele um conselho para ser um bom escritor. E aí ele disse: Don't be a writer, write, né? Não seja um escritor, escreva. Mesma coisa para leitura, né? Ah, eu sou um leitor, eu sou um booktuber, eu sou não sei o quê. Você é um leitor, porra. Você tem que sentar e ler. É basicamente isso. Não existe outra metodologia para você ser um leitor, para você ser uma pessoa interessada em leitura, você não lê. É simples como isso. Né? O vídeo poderia ter 30 segundos. Como eu me torno um leitor? Lendo. Mas lendo o que, Carlos? Aí é que tá. A formação literária de uma pessoa é diferente total em relação a outra. A diferença é absoluta. Né? Como eu disse, vou falar o meu exemplo. E posso citar outros exemplos também. Mas o meu exemplo foi caótico, esparso, né? Eu praticamente não tinha livros em casa, né? Então eu li o que tinha, né? Então isso misturava de tudo, lia coisas que minha mãe lia. Então, por exemplo, tinha livros de biologia do ensino médio, livros espíritas, Romance Água com Açúcar, tinha lá um outro clássico perdido e tal. E aí depois, quando eu comecei a ler muito, quer dizer, eu comecei a ler como leitor, né, como pessoa que lê assiduamente muito cedo. Né? Eu me alfabetizei ali pelos 5 anos, eu comecei a ler com 9, 10 anos, eu comecei a ler coisas muito, muito à frente da minha idade, né? Eu lembro que com 10 anos eu li a Divina Comédia, não em versos, né, em prosa, mas integral, tá? Era uma coleção de clássicos que eu peguei emprestado de uma professora minha. E então eu comecei a ler muito cedo. E como eu não tinha, né, uma biblioteca ao meu dispor, né, eu não tinha um acervo de leituras ao meu dispor, era tudo muito caótico. E depois, ali a partir dos meus 14, 15 anos, quando eu comecei a frequentar sebos e livrarias, por mim mesmo, eu também comprava caoticamente, eu não chegava lá com título e tudo mais. E fui conhecendo os autores e fui lendo. Então, foi um processo muito espontâneo. Eu não tive uma formação literária. Né? A minha formação ela se deu ao longo do tempo e das minhas leituras. Eu não sei se esse é o método certo, mas eu sei que para mim funcionou. Né?
é claro que existe uma coisa maravilhosa na literatura que é uma leitura leva a outra, tá? Uma leitura leva a outra. Ou seja, por exemplo, você vai ler Tolstói, você vai ler Guerra e Paz. Perdão, você vai ler Ana Karenina. Vai ler Ana Karenina, um romance sobre traição, sobre arrependimento e tal. Dali você já tem duas bifurcações. Né? Na verdade, uma bifurcação. Você tem o tema da traição e você tem o tema do arrependimento. Se você vai para o tema do arrependimento, você pode entrar, por exemplo, em Dostoiévski. Né? Você vai ler Crime e Castigo. Se você entra no tema da traição, você pode ler Madame Bovary, do Flaubert. Você pode ler Dom Casmurro, do Machado. Então, de um livro você tira ali, eu já citei 3, 4 livros. Né? Então, existe uma... Esse eu acho que é um dos métodos mais eficientes, né, para uma formação literária relativamente rápida, tá? E sólida. É um autor levar ao outro. Porque eu sempre falo, né, que nada se cria, tudo se copia na literatura. Então, a partir de Homero, né, toda a produção literária, ela se influenciou na produção anterior. Tem exceções, mas a maior parte dos autores, os grandes autores, se influenciaram pelos anteriores. Por exemplo, você vai pegar Virgílio, se influenciou, né, na poesia homérica e tal. Vai pegar, sei lá, Dante se influenciou na Eneida, se influenciou na Ilíada. Então, um puxa o outro, sabe? Um puxa o outro. Como eu acabei de mencionar ali, você pega o Tolstói, ele se influenciou grandemente pelos franceses, né, pelos ingleses também. Então, um puxa o outro, certo? É uma forma muito eficaz, eu diria, de você ter uma formação literária boa e sem ser enganado. Por quê? Porque você está lendo a obra pura, por si, né? Sem influências. Aliás, se serve como dica, não compre livros com preâmbulos muito grandes, com notas introdutórias, com não sei o quê, porque isso mata a leitura. Ou, se caso você vai comprar porque ele está mais barato, porque está mais, né, enfim, tá numa promoção, ou você ganhou esse livro com uma introdução ali, leia por último. Primeiro vá à obra, né? Primeiro escave a obra toda e depois você vai para o estudo introdutório do livro. Depois você vai para o pós-fácil, depois você vai para os ensaios, para os comentários desse livro. Porque senão você já vai contaminado com a percepção de outra leitura, de outro leitor. Ah, mas ele é doutor, foda-se. Entende? Não importa o que ele é. Ele vai influenciar a tua leitura. Entende? Então, a não ser que seja uma leitura dirigida. Você vai escrever um paper, um ensaio, uma tese, uma dissertação sobre aquilo, um TCC. Então você vai ter que fazer uma leitura dirigida e, portanto, tudo que você lê, né, de periférico que está ali ao redor da obra, né, que vai melhorar a sua possibilidade de escrita, você vai fazer. Evidente. Agora, para a leitura, pela leitura, né, não uma leitura acadêmica, não uma leitura de estudo, e sim uma leitura para cultura, para engrandecer sua cultura, sua capacidade, né, intelectual, ler esse tipo de coisa antes da obra, na minha opinião, prejudica a leitura, tá? Segunda coisa que muito se discute aí é a questão da leitura rápida ou leitura lenta. Qual delas é a mais eficiente, qual delas é a mais eficaz e tal. E há uns tempos a leitura rápida era mais eficaz, eles estavam vendendo cursos de leitura dinâmica, agora parece, pelo que eu vi, a moda é a leitura lenta e espaçada. Qual que é a correta? Não sei, depende de você. Né? Eu sempre fui um leitor, pelo menos de literatura, tá? De literatura. Eu sempre fui um leitor muito rápido, né? Por quê? Não sei, é da minha natureza, né? Eu, Carlos, leio rapidamente. Só que tem uma coisa, eu não leio uma única vez aquele livro. Porque como eu leio muito rápido, muitas vezes, a maior parte das vezes, eu perco muita coisa do que está ali, escrita. Então eu já leio com
a noção, não é, com a certeza de que eu irei reler essa obra. Não necessariamente imediatamente posterior à leitura, né? Não necessariamente assim, mas uma hora eu vou reler, né? Eu acho que não há um livro na minha vida que eu não tenha relido, pelo menos uma vez. Então eu releio muito mais do que eu leio. E por isso eu leio rápido. Então eu perco uma parte, mas depois eu acabo recuperando na segunda ou até na terceira leitura, dependendo do grau de dificuldade da obra, tá certo? Então é o meu jeito. Então quer dizer que ler rápido é bom? Não sei. É. Para algumas pessoas, ler devagar é muito mais interessante, né? A pessoa, ela consegue, ela não precisa se dar esse trabalho que eu me dou de reler a obra, talvez, não sei. E certamente ela vai pegar muitos mais detalhes do que eu, né? Então, assim, não existe esse negócio de é melhor isso, melhor. Vai depender de você e do seu ritmo. E outra coisa, vai depender também da sua rotina, né? Porque você pode até ler muito rápido, mas se você tem ali no seu dia à disposição 20 minutos para ler, é óbvio que você não vai terminar um livro num dia. Né? Porque ninguém termina um livro de 300 páginas em 20 minutos, isso não existe. Então, ou até termina, mas lendo muito por cima. Então, também existe a questão da rotina. Que é um outro problema que a gente pode vir a discutir num outro dia a respeito. Que as pessoas dizem, eu não tenho tempo para ler, mas ninguém tem tempo para ler. Né? Nem mesmo os grandes críticos literários, eles tinham que dar aula também, eles tinham que trabalhar. Então, assim, ninguém tem, sei lá, 12 horas diárias de leitura possível, especialmente no nosso tempo. Né? Quem sabe lá no período feudal, renascentista, em que o cara era, né, patrocinado por um mecenas, talvez lá ele conseguisse. Mas hoje a gente sabe que no nosso sistema econômico, nosso sistema político, não dá. Não tem ninguém que tenha 100% do seu tempo livre para leitura. Então, isso é uma desculpa esfarrapada, porque ninguém tem tempo para ler. E não é por isso que você não vai ler. Portanto, você vai ter sim um tempo livre. Né? Eu sei que às vezes o cansaço e tudo mais acaba tomando e você vai aquele dia. Eu, particularmente, se eu não leio um dia, eu me sinto culpado. Né? É uma necessidade visceral minha. Eu não consigo. Eu preciso ler alguma coisa. Né? Nem que sejam apenas 10 minutos, nem que sejam 3 páginas, mas eu preciso ler alguma coisa no dia. Senão eu sinto que meu foi um dia perdido, sabe? Mas aí é uma opinião minha. Tem pessoas que conseguem ficar muito tempo sem ler, né? E nem por isso são menos inteligentes. Eu me sinto menos inteligente, sabe? E isso é um outro ponto. Você percebe que você está indo adiante, né? No mundo literário, quando você começa a se achar burro. Assim, eu acho que esse é o grande momento, sabe? Em que você realmente está aprendendo alguma coisa. Porque enquanto você tá naquela arrogância de que, eu sei, eu entendo, eu sou um literato, eu não sei o que, isso, aquilo, você é um burro completo. Você vai ficando menos burro quando você percebe que você é burro. Porque você fica repetindo a frase eu sei que nada sei do Sócrates, né? Mas a verdade é que essa frase é verdade, tá? A gente morre sem saber bosta nenhuma. Né? Nós lemos assim, no decorrer de uma vida, se você leu, sei lá, eu li 10 mil obras na minha vida. Isso não dá 1% da produção mundial de obras literárias. Né? E talvez nem 5 das grandes obras. Então, assim, sabe, não tem como. Então, se você percebe, duas percepções importantes. Primeiro, você não vai conseguir ler tudo. Né? E segundo, você se sente burro quando você lê uma coisa. São dois grandes indícios de que a coisa está andando. Né? De que você é um bom leitor, né? Que você conseguiu perceber o óbvio. Né? Que você não vai conseguir ler tudo, e dois, que você não vai conseguir saber tudo, e muito pelo contrário. Porque quando você lê uma obra, ela abre a outra obra, como eu acabei de dizer. Né? Então é infinito esse negócio.
E o mais legal é que tem um retorno ainda, é cíclico, porque às vezes você volta para aquela obra que você começou a ler. Então, você vai ter que reler aquela obra para voltar para uma outra obra que você estava lendo, porque ela citou aquilo lá e você não percebeu quando leu da primeira vez. Então, é um processo cíclico e é um processo muito gostoso. Então, se você sente, né, prazer ao ler, culpa ao não ler, burrice ao ler, né, e uma certa impotência frente à quantidade de obras literárias, né, de grande qualidade que há, certamente você já está muito adiantado do ponto de vista literário, tá? Voltando à questão das listas, eu não sou contra as listas, eu gosto muito de listas de livros, eu acho muito interessante, principalmente quando grandes críticos literários, quando grandes, né, filósofos, até escritores e tudo mais fazem listas de suas obras, mas a gente tem de lembrar que essas listas elas são deles, né? Eles que produziram, eles tiveram uma vida de leitura, geralmente eles fazem isso quando já estão, né, já tem uma vida acadêmica, uma vida, né, artística consolidada, e até eles são solicitados para fazer isso. Então, assim, é um produto da vida deles. Então, é claro que você pode ir lá e roubar uma obra ou outra, não tem perigo nenhum nisso, né? Agora, você seguir aquilo como um dogma, né, levar aquilo religiosamente, é uma infelicidade, porque você vai perder muita coisa ao seu redor que tem a ver com a sua realidade. E essa é uma outra grande importância da literatura. O que eu vou falar aqui pode parecer um tanto abstrato ou até um tanto piegas, mas é verdade, tá? Pelo menos para mim. O livro ele precisa ressoar e ressonar em você. Como assim, Carlos? Se você pega um livro, todo mundo, eu espero, assim, eu espero mesmo, né, do meu âmago, que você já tenha passado por isso. De pegar um livro em um momento da sua vida e aquele livro, ele ler você. Tudo que está acontecendo na sua vida, ou pelo menos a maior parte das coisas que estão acontecendo na sua vida, tá lá. E você fica surpreso com aquele negócio, porque, porra, tá tudo ali, o cara sentiu o mesmo que eu senti, porque nós sofremos desse problema, né? Desse mal. A gente acha que só nós sentimos aquela coisa, ninguém mais. Que todos os sentimentos são uma exclusiva propriedade nossa. E não é verdade. Né? A maior parte dos livros está aí para nos mostrar, os grandes livros e os grandes poemas épicos, que tudo que nós já sentimos em algum momento da nossa vida, alguém já sentiu antes. Para menos, para mais, mas já sentiu. Né? Rejeição, medo, tristeza, angústia, depressão, rejeição, acho que eu já falei, tô ficando maluco. Raiva, despudor, injustiça, pelo menos os grandes sentimentos humanos, né, estão ali, em alguma obra. Em Shakespeare, por exemplo, você tem quase todos. Claro, mutatis mutandis, né, mutatis mutandis, porque Shakespeare é da Renascença para o Barroco, é óbvio que é um autor do século XVI, então os exemplos e a forma como ele fala é diferente do que nós usamos. Entretanto, o sentimento está ali cristalizado, é o mesmo. O ciúme, a ambição, o medo, a rejeição, né, a traição e por aí vai. Então, o livro ele precisa ressonar e ressoar na gente. Né? Ele precisa ser um eco nosso. Então não adianta, às vezes, isso acontece muito comigo, muito mesmo. Né? De você pegar um determinado livro e ele não te dizer absolutamente nada numa certa altura da sua vida. E eu sou um cara teimoso porque eu vou até o final. Né? Eu não abandono o livro. Eu não abandono o livro. Por mais
excruciante. Eu posso contar nos dedos de uma mão quando eu abandonei minha vida de leitura toda. Tá? E são pouquíssimos. Então, por mais excruciante que o livro seja, é difícil abandonar. E se eu abandono, geralmente é temporário, depois eu volto. E, no entanto, ele não diz nada pra mim e a leitura ela se torna extremamente desagradável. Porque existe talvez a principal magia que há na leitura é ela significar algo pra você. Senão, tá fazendo o que ali? Né? Perdendo tempo. Então eu penso que um dos principais fatores é a questão da atração, certo? Quando eu tenho uma obra literária que ela me atrai por algum motivo para minha vida, né, certamente ela vai ser muito mais proveitosa e eu vou gravar muito mais essa obra, eu vou reter muito mais conteúdo dessa obra do que se ela não for interessante ou se simplesmente ela até é interessante, mas naquele momento de minha vida ela não tem importância. Eu não estou vivendo aquilo e portanto eu não tenho aquele pathos, sabe, aquela dor, aquela dorzinha que incomoda. Então isso é muito importante. Então, de novo voltando às listas, são digressões que não são exatamente digressões, porque elas acabam sempre costuradas ali a questão de listas de livros. Elas são excelentes, só que, como eu disse, elas ressonaram na vida daquele crítico, daquele escritor, daquele estudioso, daquele pensador. E talvez uma ou duas ou três ou cinco daquelas obras até tenham algum tipo de ressonância em você e o resto não tenha. Então escolha bem as suas batalhas, né? Não fique porque eu tenho que ler porque o fulano leu. Não, você não tem que ler nada. Você tem que ler se você for obrigado num curso superior, numa pós-graduação. Tirando isso, você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a ler nada. E, juntando isso, né, a questão da leitura dirigida, né, como ensino de literatura, é claro que sempre se aprende alguma coisa ali. Né? Especialmente se for uma leitura crítica, se for uma análise crítica daquela obra. É claro que alguma coisa se capta. Até porque você tem verdades gerais numa obra, que geralmente são repetidas ad nauseam, né? Por exemplo, você pega um camarada que estuda James Joyce, né? E ele vai fazer um curso sobre Ulisses. Ele vai falar sempre as mesmas coisas. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que está ali naquele curso não leu Ulisses. Então, se ele começar a entrar nos pormenores da obra, não é? Ele vai perder o público. Entende? É por isso que, quando se vai discutir os clássicos, geralmente se entra no lugar comum, no mesmo enredo, na mesma bobagem, blá blá blá, blá blá blá. Porque assim, se você for aprofundar um negócio, você tem que realmente falar com o público que já leu aquele negócio. E esse público é muito seleto. Você tem pessoas que são diretamente especializadas nisso, mas que são poucas. Né? Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de assistir uma série de conferências sobre Finnegan's Wake, né? Que é um dos livros considerados mais difíceis e tal. E eu havia lido, né, mal e porcamente e tal, o Finnegan's Wake, de modo que eu consegui acompanhar, e todos que estavam lá na plateia leram o livro. Portanto, era uma palestra para pessoas que leram, eram várias palestras para pessoas que leram, né, Ulisses, Finnegan's Wake, Dubliners, Portrait, que leram as obras do Joyce, e que leram ensaios, e que leram, né, a Futura Crítica, e portanto eles tinham estofo, né, alguns mais, outros menos, eu era no caso menos, eu era um mero graduando, e para absorver aquele conteúdo, entende? Agora, se eu vou fazer uma palestra, por exemplo, geral, para um público geral, sobre Joyce, sobre Ulisses, sobre Finnegan's Wake, eu vou ter que ir para um lugar comum. Eu não posso fugir disso porque eu perco o público. Então esse é o grande perigo de ficar assistindo videozinho, sabe? Seja no YouTube ou então pagando cursinho de livro, porque eles vão dar um resumo que todo mundo fala. Se procurar no Google tá lá. Não é necessário você dispendiar dinheiro e tempo,
né, para assistir a um curso, para isso, para você saber o básico daquele livro. Então, como eu disse antes, é melhor ler a obra, né, porque certamente você vai aprender muito mais, vai ter muito mais aprendizagem ali do que assistir a um curso que está mastigado para você, não é? Então, tudo isso para dizer que esses cursos e tal são, a maior parte deles pelo menos, são furadas, né? Porque são resumões do básico, daquilo que você pode ler na internet. Porque o que realmente importa, ou você se adentra num grupo de pessoas que é um grupo leitor daquela obra específica, né, especialista naquela obra específica, e que conhece as minúcias daquela obra, e para isso você também precisa ter lido a obra, tá? Então, porque senão você vai se perder ali no meio, ou você lê a obra diretamente. Então veja que todos os caminhos levam a Roma, né? É impossível você entrar no mundo da literatura sem ler. Não tem como, né? É causa e efeito. Se você viver baseado em resumo, cursinho, não sei o que, como melhorar a leitura, como isso, como aquilo, blá 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 blá, nunca vai entrar no mundo da literatura porque você vai ficar num mundo técnico. E a literatura não é uma técnica, ela é uma arte. Percebe o que eu quero dizer? Que técnica e arte não são as mesmas coisas. Tapeçaria não é uma arte, é um artesanato. Por quê? Porque se você aprende aquela técnica, você aprende a fazer tapeçaria. Agora, escultura, pintura a óleo, são artes. Por quê? Porque não basta só a técnica. Você precisa ter expressão, lírica, estética, você precisa ter muitas percepções para participar daquilo. E a mesma coisa é a literatura. Né? Para escrever ou para ler, tanto faz. Não adianta você ficar no cursinho. Se você não praticar, don't be a writer. Write. Se você não praticar, se não trabalhar, não tem como você conseguir almejar, chegar no almejado. Né? De ser um escritor, de ser um bom leitor, um leitor profícuo, um leitor que absorve, que entende. Então não existe uma técnica diferente de leia a obra. Carlos, eu li e não entendi nada. Lê de novo. Não entendi. Lê pela terceira vez. Lê até entender aquele negócio. Senão você fica nesse marasmo, fica nessa situação, né? De toda a vida depender, né? De opiniões terceirizadas, de percepções que não tem nada a ver com a sua. Ou então pior, né? Papagaiar discursos prontos sobre determinadas obras. Não é porque chegar aqui, por exemplo, e falar, sei lá, Shakespeare narrou o ser humano. Tá, mas isso o Harold Bloom já falou. E ele chegou pela conclusão dele. Por quê? Porque ele leu Shakespeare. Todo. Muitas vezes. Né? E aí ele chegou à conclusão, porra, esse cara narrou, né, provavelmente todos os sentimentos humanos. Mas quem chegou à conclusão foi você? Não foi o Bloom. Você só está repetindo o negócio. Percebe? Então, assim, esse tipo de informação, a gente lê na crítica literária, a gente sabe que o Bloom chegou a essa conclusão e que realmente é uma conclusão totalmente válida. Né? Que Shakespeare, de fato, narrou o ser humano. Agora, você não vai descobrir nada por si próprio? Ou melhor, você não vai dizer, tá, ele disse isso, mas essa merda é verdade? Deixa eu ler esse negócio aqui pra ver se é verdade mesmo. Porque são autodesafios, né? São desafios que você se proporciona pra chegar àquela conclusão. Isso é a crítica. Isso é crítica literária. Né? É você chegar a ter uma prova real por meio do seu trabalho ao que o crítico falou. Aí depois você vai ter uma certa liberdade, digamos, uma certa facilidade em criar a sua teoria sobre aquilo, que não é um negócio muito simples no começo, né? De fato, você vai no começo, como leitor, você vai simplesmente só confirmar o que os críticos já disseram nas leituras. Isso é legal também, né? Você, aqui tá o que o fulano falou. Isso é interessante, né? Mas é ainda mais interessante quando você chega naquele nível de leitura
que você consegue depreender coisas que os críticos não depreenderam. É só que para isso você precisa ler. Repito, né? Sem leitura não tem como você ser uma pessoa da literatura. Né? Não tem como ser escritor. Não tem... eu até falei, né, que o hábito da leitura forma escritores. Sim e não sim. Né? É muito raro você ver um escritor que não era um grande leitor. Muito raro. Né? Mas não porque ele copiou a técnica dos outros, ou porque ser um bom leitor necessariamente significa ser um bom escritor, tá certo? Senão nós teríamos trilhões de escritores. Mas que, de fato, a maior parte dos escritores usou ideias gerais, do que eu acabei de falar. Ele foi lá e buscou as ideias gerais daqueles autores anteriores e aplicou do seu modo, com o seu estilo, com a sua percepção estética na sua obra. Né? Então é um nada se cria, tudo se copia, muito sutil. Porque você pega Flaubert, você pega Tolstói, os dois vão tratar sobre, né, duas mulheres que traíram, mas sob percepções muito diferentes. O tema é o mesmo, a maneira como é escrito é totalmente diferente, o cenário é totalmente diferente. Né? Mas é um cenário pequeno burguês. Não é exatamente, porque o cenário pequeno burguês russo é totalmente diferente do cenário pequeno burguês francês. Começa por aí já. Né? Até por uma questão política, social. Então, assim, eles adaptaram. Como Shakespeare copiou inúmeros trabalhos, né? Isso já é sabido pela crítica. Né? Não é um plágio, não é plágio. Ele pegou as histórias e escreveu do seu modo. Ele parafraseou. E de maneira genial, absurda. Isso aconteceu muito na música também. Entende? Então, assim, a minha dica, como eu já disse, para você ser um leitor é ler, né? E a minha segunda dica é não vá atrás de fórmulas mágicas, sabe? De subterfúgios, de trapaças, sabe? É um negócio que não tem sentido e quem vai sair perdendo no fim das contas é você. Porque num círculo de pessoas mais cultas, você começa a papagaiar ali, as pessoas logo vão perceber de onde você tirou aquilo, né? Vão ver que você não é um leitor, que você é um repetidor e vai ficar feio pra você. Né? Então, assim, não existe outra fórmula. A fórmula para leitura é a leitura. Né? Aí pode-se depois discutir o que é boa leitura, o que é má leitura, o que você vai ler, o que você deve ler, o que não se deve. Aí fica a seu critério, meu caro. Até porque, como eu disse, o que é bom para mim é diferente de bom para você. Né? Existem certos livros que são clássicos que para mim, por exemplo, sabe? Por exemplo, um exemplo assim que eu sempre falo é o Heart of Darkness, né? O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. É um livro que nunca me impressionou. E impressiona a maior parte da crítica. É difícil você ver um crítico literário que não elogie essa obra. Então eu penso, eu sou muito imbecil e não entendi a obra, mas não é uma obra, não é pelo menos aparentemente, né? Uma obra difícil, uma obra fácil, de leitura fácil. E eu não entendo até hoje como instiga tanta gente soi-disant, brilhante, inteligente, culta, da literatura, porque pra mim, aquilo, sabe? Então, assim, são certas percepções. Agora, eu vou dizer que o Conrad não é um clássico, ele é um clássico. Mas eu não gostei. Aí é estética. Aí já não é canônico, é estética. Eu não gostei, não me atraiu. Eu, particularmente, não gosto de Machado de Assis. Né? Não é uma leitura que me atrai. Eu li, óbvio, né? Até porque minha formação é em letras e tudo mais. Mas assim, não é um tipo de leitura que me agrada. Né? E todo mundo, nossa, se eu falar isso perto de algumas pessoas que eu conheço, eu vou ser espancado até a morte. Né?
Por quê? Porque é uma questão de gosto. E não é porque é canônico que você tem que gostar. Você tem que respeitar. Porque é canônico. Por algum motivo ele é canônico. Né? Tudo bem, mas eu não sou obrigado a gostar. É que isso se misturou com essa ideia de que o brasileiro não lê e de que você tem que gostar porque tá no cânone, porque é importante e porque acabou. E não é assim. Você tem que gostar porque você tem que gostar. E não porque é canônico, não porque é isso, não porque é aquilo. Então quer dizer, eu vou me martirizar porque eu não gosto do Conrad e gosto de ler Stephen King. Sim, mas agora, eu sei que, como eu já falei no outro vídeo, Stephen King é um autor de entretenimento. Eu sei que eu não vou aprender nada com Stephen King. Ele mesmo já falou isso. Ele é um autor comercial, ele quer vender. Né? Então ele escreve pra gente se divertir, pra gente se passar medo. Né? Agora, eu sei que ele não é um autor canônico. E que nunca vai ser. Essa percepção a pessoa precisa ter. Né? Do que é comercial, do que é popularesco, do que é de entretenimento e do que realmente preenche, né, um certo, como é que eu vou dizer, um certo requisito da humanidade, né, que alguns chamam, eu odeio esse termo, mas eu acabo usando porque não acho outro, de alta literatura, né? Embora tenha umas pessoas por aí que elevaram certos autores que não são aquilo tudo, né, e que foram esquecidos pela crítica por muito tempo, né, e que agora uma tendência aí mais conservadora e não sei o que trouxe à tona, como por exemplo o Chesterton, né? O Chesterton não é exatamente um autor canônico, né, que todo mundo fala aí. O Tolkien também, né? O Tolkien, ele tem o seu valor, né? Mas ele não pode ser comparado, né? Ele não pode ser colocado no pedestal que o pessoal vem colocando aí. É minha opinião, tá certo? Mas assim, se você for olhar, né, analisar, ler as obras do Tolkien e ler as obras do Chesterton e de tutti quanti, não é aquilo tudo. Mas como a direita, né, precisava de autores, porque a gente tem que reconhecer que a esquerda tem muito mais autores que a direita. Isso é fato, tá? Isso aí não tem discussão. Você pode ser de esquerda e de direita, também para mim não importa, mas a esquerda tem uma produção literária, não quer dizer que seja boa, mas tem uma produção literária muito maior que a direita. Então a direita no desespero, né, por ter, eu não estou dizendo que isso é melhor ou pior, estou dizendo que é o que é. Né? Eu posso fazer uma lista aqui de autores, né, de esquerda, não necessariamente marxistas, mas de esquerda, e uma lista de autores de direita. A lista de autores de direita não preenche uma página. Né? Então, eles foram até certos autores que nem são tudo aquilo e trouxeram à tona porque não havia um cânone, digamos, da direita, né? Enquanto que a esquerda tem, mas também porque a esquerda já é filha da universidade, né? Ela tem um criadouro de intelectuais. Então assim, eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém aqui. Eu não estou agradando a ninguém aqui, nem esquerda nem direita. Até porque literatura não tem política. Eu acho muito interessante, a literatura é política. Não. Tem uma parte da literatura de fato que é. Mas ela toda não é, não. Não é, não. Se você pegar, por exemplo, Proust, se você pegar o Joyce, você vai ver que não tem política ali. Você até tem. Eles podem descrever o quadro político, mas você não tem doutrinação, você não tem apologética política ali. Nem para a esquerda, nem para a direita. Tá entendendo? Então, assim, é preciso ter muito cuidado com essas afirmações categóricas. A literatura é política, não. Calma. Vamos com calma, porque não é bem assim. Tá? Em um outro vídeo a gente pode discutir sobre isso. Mas a verdade é que se criou sim, tá? Ainda
para encerrar esse vídeo, não quero me alongar mais, já tá quase 1 hora de vídeo, é essa questão também da sua tendência política, né? Então quer dizer, eu sou de direita, só leio autores de direita, ou eu sou de esquerda, só leio autores de esquerda. Tá perdendo muita coisa, meu cara. Porque a política e a literatura não são a mesma coisa. Existem autores de esquerda fantástico, como há de direita fantástico também. Por exemplo, o Mário Vargas Llosa. Mário Vargas Llosa era de direita. Então é um autor que realmente, não só pelo prêmio Nobel, para mim, dos males o menor, mas foi um grande escritor. Não é? Então, assim, e o Garcia Marques era de esquerda e é um grande escritor tão à altura quanto. Percebe? Então, veja que não é um. Não existe nenhum, mas nenhum fator determinante na literatura. É tudo vago mesmo. E a única pessoa que pode construir a sua jornada literária é você mesmo. Ai, Carlos, mas isso é papo de coach. Então é papo de coach. Tá certo. É isso. Você é o seu protagonista mesmo. Ninguém vai formar você como leitor a não ser você. Né? Se é coach, se é sabedoria budista, não sei. O fato é, não existe possibilidade de você ter uma formação como leitor sem você mesmo sentar o rabo na cadeira e ler. Meus caros, é isso, tá certo? Como sempre, são as minhas opiniões. Eu criei esse canal por isso, para expor as minhas opiniões, porque estou cansado, né, de ouvir as opiniões alheias e não dar a minha. Então, estou aqui dando a minha opinião. Se você quiser, pode curtir, pode deixar o seu comentário. E nos vemos num próximo vídeo sobre um próximo tema, talvez diferente ou talvez até próximo a este. Tá bem? Até mais.